Porra, Vasco. Eliminou meu Flusão pra perder pro Corinthians, velho. Cara, o Vasco é muito zicado. É muito zicado. O que essa torcida tem de apaixonada pelo clube é o tanto que o Vasco é zicado, cara. Muito, mas muito zicado. Assim, falando da partida um pouco, o Vasco pra mim foi melhor na partida. Jogou bem mais do que o Corinthians. Se a gente fosse falar de merecimento, talvez o Vasco, pelo jogo que fez, talvez merecesse ser campeão, ter ganho a partida. Mas a gente sabe que o futebol não tem dessa de quem merece mais. O futebol ele não é justo, cara. Então, a gente tem que aprender isso. Nem sempre o melhor time vai vencer, nem sempre o melhor time vai ser campeão. E isso foi nítido ontem. O Corinthians teve 3 chances, cara. Assim, eu assisti o jogo. O Corinthians teve 3 chances claras de gol. E o Corinthians fez os 2 gols. Muito competente, né, cara? O Corinthians é gigante, cara. Assim, tem uma camisa pesada. Assim, muita gente desacreditando do Corinthians. O Corinthians com todos esses problemas, financeiro, dívida, impeachment do presidente agora mais recentemente. Então, muita gente duvidava de que o Corinthians poderia ter sido campeão da Copa do Brasil. O Corinthians elimina o Cruzeiro, que era favorito, amplo favorito no confronto. E ganhou essa partida de hoje, cara. Como eu disse, teve 3 chances claras e 2 os caras meteram a bola pra dentro. Muito competente, muito competente. O Corinthians é gigante, dependente pra qual time você torce. A gente tem que reconhecer isso. E é um time que é acostumado a ganhar títulos, né, cara? Não tem o que falar. E o Vasco, indo pro lado do Vasco, o Vasco é muito freguês do Corinthians, cara. É muito freguês mesmo. O Vasco, na sua história recente, é só ladeira abaixo. Eu fico triste por causa da torcida, cara, que é uma das mais fanáticas que tem no futebol brasileiro. Ver esse time passar por esse tanto de problema, cara, assim, é um pouco assim, triste de se ver. São 3 rebaixamentos, mas são 3 rebaixamentos recentemente, cara. 2013, 2015 e 2020, se não me falha a memória. Isso é doloroso, cara, pra torcida. Não ganha um título de expressão nacional desde 2011. A última vez foi em 2011. Sabe quanto tempo faz isso? Há 14 anos atrás. O Vasco foi campeão da Copa do Brasil contra o Curitiba. O seu último título, pra dizer assim que o Vasco não tá sendo só derrocada, foi em 2016, no Campeonato Carioca. Pra tu ver a situação do Vasco, cara. E agora, chegou na final da Copa do Brasil, fez um bom jogo pra mim. Foi muito um bom jogo do Vasco, Maracanã. Mas, cara, assim, não conseguiu virar o jogo, não conseguiu empatar o jogo, na verdade, não conseguiu levar a partida para os pênaltis. No primeiro tempo, o Corinthians não, o Vasco foi dominante, dominou as ações, principalmente nos 15 minutos iniciais. O time do Diniz tem essa característica, posse de bola e tal, jogo, acho que fala aposicional ou posicional, que os jogadores ficam se movimentando de um lado para o outro para tentar confundir a defesa adversária. E o Vasco dominava ali nos primeiros 15 minutos. O Andrés Gomes, muito bom jogador, colombiano, um achado do time do Vasco. Eu acho que o Vasco tem que focar nesse tipo de contratação. É um jogador que eu não conhecia até o jogo de ontem, mas, cara, muito bom mesmo. Um jogador incisivo, vai pra cima, não tem medo do 1x1. Um bom jogador do Vasco, um bom achado do Vasco. E esse cara tava massacrando o Corinthians no primeiro tempo. Esse cara tava precisando de 2 jogadores do Corinthians para poder segurar ele. Mas na melhor fase do Vasco, o Corinthians abriu o placar. Uma bola longa, se eu não me engano, do Memphis Depay.
O Yuri Alberto faz uma dominada de craque. Aquela dominada do Yuri Alberto foi de craque. O gol foi de craque. Se o Yuri Alberto é craque ou não, eu deixo pra você. E o Yuri Alberto fez o gol, cara. Que golaço. Enquanto o Vasco estava melhor, o Corinthians foi lá e abriu o placar. 1-0. Corinthians. Pra tu ver como é o futebol, né, cara? Nem sempre o melhor time vai vencer. Nem sempre o melhor time, o que joga melhor, vai ser campeão. A gente mostrou pra gente ontem. E logo em seguida, o Yuri Alberto teve uma nova chance. Dessa vez, cara, foi um lance que quase no meio do campo, teve um jogador lá do Corinthians, que eu não sei o nome dele, não vou lembrar aqui agora, me desculpem. Ele dá uma chapada de bicicleta e a bola acha o Yuri Alberto lá na área. Praticamente na área. O Yuri Alberto, em vez de dar só um totozinho por cima do goleiro, isolou a bola. O Yuri Alberto tem isso. Amor e ódio com a torcida do Corinthians, porque ele é esse tipo de cara. Ele fez o gol e logo depois, em seguida, errou uma chance clara também, cara. Pra mim, o lance do segundo gol que ele ia fazendo era mais difícil do que o primeiro, mas vai entender, né? Esse é o Yuri Alberto. Um jogador que é muito bom, mas também erra muitos gols. E depois, a gente tem o Vasco, cara. O Vasco depois cresceu novamente na partida, voltou a jogar bem. E dessa vez o primeiro gol do Vasco, o empate, sai de um cruzamento do Andrés Gomes e, se eu não me engano, Nuno Moreira faz o gol de cabeça. Os dois jogaram muito bem nessa partida, mas o destaque pra mim do jogo, do lado do Vasco, foi o Andrés Gomes, que é um muito bom jogador mesmo. Intervalo, 1-1, vem o segundo tempo. Mais uma vez, o Vasco dominando. O Vasco foi melhor ainda no segundo tempo do que no primeiro. E mais uma vez, o Corinthians sai na frente. Um lance genial do Bidu, ali no meio campo, para dar início à jogada. Joga pro outro jogador do Corinthians, que eu não vou me lembrar o nome, que acha o Yuri Alberto. E o Yuri Alberto acha o Memphis Depay. E gol. De novo. Vasco melhor, muito melhor na partida. E mais uma vez, o Corinthians acha um gol. Muito louco isso, né, cara? Muito louco. E, cara, depois disso, o Vasco cresceu muito no jogo. O Diniz fez várias modificações para poder fazer o time conseguir um empate. Mas o elenco do Vasco é muito limitado. Entrou o Verratti. É o único grande nome que tava no banco do time do Vasco. Entrou o Verratti e depois entrou uns molequezinhos da base, entrou outro jogador lá que eu não faço a menor ideia de quem seja. É um time muito limitado. Eu não ficaria tão triste assim se eu fosse o time do Vasco, porque, tendo em vista da retrospectiva do time, o ano ruim que teve, o Vasco poderia ter caído esse ano, passou muito perto e chegou numa final de Copa do Brasil, eliminando times rivais da sua cidade, como Botafogo, Fluminense, e chega na final com o Corinthians, que apesar de não estar vivendo a sua melhor fase, o time do Corinthians ele é melhor do que o do Vasco. E não adiantou as modificações que o Diniz fez. E o Corinthians foi campeão, cara. Foi campeão. Eu não sei quem merecia mais. Eu não vou entrar nesse mérito. Eu sei que os dois times têm muitos problemas. Mas é aquela coisa. O time do Corinthians, ele é acostumado a ganhar títulos. Não tem o que fazer, cara. E termina o ano do jeito que começou. No começo do ano foi campeão do Paulista em cima do Palmeiras. E agora termina o ano campeão da Copa do Brasil. Eu acho que nem o torcedor mais otimista do Corinthians imaginava que eles teriam um ano tão bom assim, cara. Foi um ano bom.
Foi um ano bom. Um ano assim que começou com muitos problemas, mas terminou de uma forma muito boa. É claro que metade dos prêmios aí da Copa do Brasil vai pro Messi, mas enfim, né? Eles que se virem. E só pra finalizar, Dorival Júnior, um técnico muito subestimado, é muito criticado. A galera aqui no Brasil não dá valor nele, não dá valor no seu trabalho, mas o Dorival Júnior, apesar de não ter um jogo tão vistoso, um jogo tão bonito de se ver, é um técnico que sabe ganhar título. Você pode falar o que você quiser do Dorival Júnior, mas esse cara sabe ganhar títulos. Chega agora ao seu 4º título de Copa do Brasil, se iguala ao Felipão e, cara, a última vez tinha sido em 2023, com o São Paulo. Foi escorraçado do Flamengo porque fazia só o arroz com feijão, ganhou a Libertadores e o Brasileirão e mesmo assim não ficou no Flamengo. Foi escorraçado porque não era técnico do Flamengo, não era técnico do cacife do Flamengo. Fazia o básico, o arroz com feijão. E o destino é uma coisa muito linda de se ver, né? Porque no ano seguinte ele vai pro São Paulo e enfrenta o Flamengo na Copa do Brasil. E adivinha o que acontece? O cara que faz o arroz com feijão vence a Copa do Brasil. Título inédito pro São Paulo naquela ocasião. E agora, 2 anos depois, ele chega novamente a uma final de Copa do Brasil, pega o barco andando, porque ele não tá no Corinthians desde o começo da temporada, ele pega o barco andando, ele melhora o Corinthians e traz um título que a torcida não esperava. Muito crédito pro Dorival Júnior. Muito crédito para ele, porque é um bom treinador. Embora tenha uma passagem bem meia boca pela seleção brasileira, mas ele sabe ganhar títulos. Isso você não pode questionar. Questione os seus métodos, não seu resultado. Muito bom mesmo. E eu finalizo por aqui, galera. Valeu, até a próxima.